minutos, o presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, agora começa uma coletiva de imprensa. Vamos ouvir, ele vai anunciar o relator do IR. Ao mesmo tempo, e alguns deles, de fato, com pouca importância na vida dos brasileiros. E, às vezes, eu me penitencio também que nós poderíamos estar avançando nas agendas que dizem respeito ao futuro do Brasil e a gente fica em debates, agressões que, de certo modo, não interessam à sociedade brasileira. Isso está tomando muito nosso tempo e eu acho que hoje o que a gente está fazendo aqui, nessa tarde, ao lado do líder Wagner, e tenho a honra e o privilégio de anunciar para vocês, também na presença do líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, e do nosso presidente Renan Calheiros, é um assunto que de fato interessa a sociedade. Então, por isso eu achei muito conveniente, um momento adequado que eu pudesse falar um pouco aqui ao Brasil e aos brasileiros em relação à nossa decisão do Senado Federal na tratativa que daremos à proposta do governo relacionado à renda dos brasileiros e à diminuição do pagamento de impostos dos brasileiros, de milhões de brasileiros que ganham até R$5.000, que foi uma proposta apresentada pelo governo. Antes de falarmos do PL 1087, que foi votado dia 1º de outubro, na quarta-feira passada, na Câmara dos Deputados, e que foi dado entrada hoje na mesa diretora do Senado às 9 horas da manhã. Por isso eu fiz questão de fazer essa fala no dia de hoje, porque não poderíamos falar da deliberação, ou do rito da deliberação, ou do planejamento da deliberação, ou quais as comissões vai tramitar o projeto, quem será o relator da matéria, se o projeto não tivesse chegado aqui. Então eu me reservei nesses últimos dias sobre esses questionamentos em relação a quais comissões, a quem era o relator, e de fato me foi solicitado por vários senadores de vários partidos que gostariam de relatar esse assunto no Senado. Mas antes de entrar especificamente nesse projeto, eu quero falar que nós tínhamos um projeto no Senado de autoria do senador Eduardo Braga, líder do MDB, que estava no Senado tratando do mesmo assunto em relação à isenção de quem recebe no Brasil até R$5.000, que estava na Comissão de Assuntos Econômicos desde 2019. Ou seja, essa matéria já estava sendo tratada no Senado há alguns anos. Há alguns dias atrás, o presidente Renan Calheiros, que estuda o caso há muitos anos, estuda essa agenda há muitos anos, porque também é uma proposta do presidente Renan, avocou para si a deliberação dessa matéria, convocou a comissão, isso é uma prerrogativa do presidente da comissão, e deliberou sobre esse assunto de forma unânime no plenário da Comissão de Assuntos Econômicos. E encaminhou esta matéria para a Câmara dos Deputados, ou seja, na linha do que tratava o projeto de lei 1087, que já estava há alguns meses em tramitação na Câmara dos Deputados. E qual foi a decisão que nós tomamos na condição de presidente do Senado? Primeiro, conversar com a Secretaria-Geral da Mesa para que nós pudéssemos organizar um calendário para a tramitação desta matéria aqui no Senado. Em quais as comissões temáticas do Senado Federal seriam necessárias tramitarmos esta matéria. E a consultoria nos informou, ainda no dia de hoje, que esta matéria, por se tratar de uma questão econômica, por se tratar de uma questão da renda dos brasileiros, e que já teríamos deliberado uma matéria em caráter conclusivo apenas na CAI, que é o projeto que tramitava desde 2019, sobre a relatoria do presidente Renan Calheiros, nós poderíamos dar o mesmo encaminhamento técnico
regimental de tramitação apenas em uma comissão, uma das comissões mais importantes do Senado, presidida por um ex-presidente da Casa 4 vezes. Diante dessa informação, eu conversei e venho conversado com todos os senadores que têm solicitado a relatoria desta matéria, que a minha decisão é que esta matéria tramite apenas em uma comissão. E por dever de justiça e de lealdade, acho que agirei corretamente, inclusive com os colegas que gostariam de relatar esta matéria no Senado Federal, por ser uma matéria, como disse, que mexe diretamente na vida de milhões de brasileiros e que era aguardada há muitos anos. Presidente Otto Alencar, nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que eu tive a oportunidade de conversar e que também, no sentido da nossa decisão, achava muito razoável que esta matéria tramitasse apenas na CAI, porque poderia ser um desejo do presidente Otto Alencar que esta matéria pudesse tramitar na CCJ. Então, fazer esse registro, Otto, da sua manifestação favorável a essa decisão institucional de tramitarmos em uma única matéria. E por dever de justiça, como disse, e eu quero deixar claramente essa decisão nossa e pedindo desculpas aos nossos colegas, tantos outros senadores e senadoras que gostariam de ser, inclusive o líder Wagner, que gostaria de ser o relator da matéria. Então eu já peço desculpa publicamente, doutor Jacques Wagner, me perdoe. Obrigado. Me perdoe. Eu decidi e pedi ao presidente Renan que, pela experiência que tem, do ponto de vista institucional, na relação com os outros poderes, por tudo que ele representa para o Senado da República e para o Brasil, repito, na condição de ex-presidente da Casa por 4 mandatos e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que foi fundamental para que nós dessemos celeridade na tramitação dessa matéria, quando ele tomou a decisão de colocar em votação como relator o projeto que tramitava desde 2019, eu decidi indicar o presidente Renan Calheiros como relator desta matéria da renda, como única comissão deliberativa no Senado Federal, a Comissão de Assuntos Econômicos e, logicamente, em seguida o plenário. Então, essa era o informe que eu gostaria de passar para vocês e faço muita questão, presidente Renan, que você pudesse fazer uma fala da sua expectativa, porque eu quero deixar para a sua decisão, Renan, e para a sua avaliação, por exemplo, o calendário, como você tratará esta matéria que é aguardada por milhões de brasileiros, mas que fica a critério do presidente da comissão e que agora será designado o relator. Então eu quero que você, dentro da sua capacidade de articulação, possa construir a várias mãos, com todos os líderes partidários, a tramitação dessa matéria. Então eu, como mestre de cerimônia, concedo a palavra ao relator da matéria, presidente Renan. Obrigado. Parabéns. Bom, pessoal, em primeiríssimo lugar, eu quero agradecer a reiterada demonstração de confiança do presidente Davi Alcolumbre em me indicar para relatar esta que é a matéria mais importante que tramita aqui no Congresso Nacional. Eu quero dizer que a nossa pretensão é fazer uma rápida tramitação. Nós vamos marcar algumas audiências públicas para lastrear o debate, dar transparência a esse debate. Eu quero mais uma vez agradecer os senadores que, quando pressentiram que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e gradativamente, escalonadamente, para quem ganha até R$7.350, estava tendo na Câmara dos Deputados
uma tramitação atípica, concordou em que o Senado agilizasse a discussão da matéria e votasse uma proposta que desde 2019 tramitava na Casa. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado votou essa matéria, portanto, em uma semana por unanimidade e com caráter terminativo. Eu queria dizer que nós vamos proporcionar o debate, dar transparência ao debate, fazer pelo menos 4 audiências públicas. Amanhã nós vamos dizer quando serão realizadas essas audiências públicas e quem vai participar delas, e que o Senado não vai abrir mão no cumprimento do seu papel. O que tiver que ser modificado, vai ser modificado sim. Nós vamos fazer tudo, no entanto, para que a matéria não volte para a Câmara dos Deputados. Porque lá na Câmara dos Deputados ela serviu, lamentavelmente, como instrumento de chantagem e de pressão contra o governo e até sobre a pauta do Poder Legislativo. Em alguns momentos, alguns deputados entenderam que era preciso votar a PEC da blindagem e até a anistia, depois a dosimetria. O que a sociedade quer, e nunca é demais chamar a atenção para que o parlamento caminhe, sobretudo, pelos temas que são debatidos na sociedade, o que a sociedade quer é que se vote, que se aprecie, que se delibere sobre essa agenda do seu interesse e que tem na isenção do imposto de renda, como eu disse no início, exatamente a principal matéria. Na forma do regimento do Senado Federal, o que tiver que ser emendado, será emendado. O que tiver que ser suprimido, será suprimido. O nosso esforço, no entanto, é para que a matéria não volte à Câmara dos Deputados para servir de pretexto na sua tramitação, como lamentavelmente se viu lá atrás. O regimento estabelece que a aprovação nesta Casa do Congresso Nacional de alguma alteração por redação poderá ser feita sem que necessariamente a matéria volte para tramitar na Câmara dos Deputados. Como também o Senado fará a supressão que entender que é necessário fazer. E a supressão também, ela não ensejará a volta da matéria para tramitar na Câmara dos Deputados. Então, pessoal, nós vamos fazer uma tramitação rápida no Senado. Eu acho que não demorará 30 dias, o que é muito pouco diante dos 7 meses que demorou a tramitar na Câmara dos Deputados, e nós vamos envolver a sociedade nesse debate, o governo e todos que puder, de uma forma ou de outra, contribuir para que o Senado faça o que de melhor tem o que fazer com relação à isenção do imposto de renda. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. 1303. Está com o senhor também essa discussão? Eles vão entrar para continuar a reunião lá, tá bom?